Boa noite. Boa noite. Dilma participa de evento e volta a fazer campanha contra o impeachment. Diz que o processo é um golpe e que a acusação é ridícula. Na comissão do Senado, 3 ministros defendem a presidente. José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral, reafirma a tese de violação da Constituição. Henrique Meirelles se reúne com o vice Michel Temer pela 3ª vez e nega convite para o Ministério da Fazenda. E juiz Sérgio Moro aceita novas denúncias contra João Santana, marqueteiro de campanhas de Lula e Dilma, e contra a esposa dele, Mônica Moura, e contra Marcelo Odebrecht. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Até já. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Toda sexta, Ronald Rios comenta os principais assuntos da semana, com ironia e bom humor. Se você conseguir invadir uma lanchonete, não se contenta com o dinheiro que tem no cofre. Frita um hambúrguer também, parceiro. A Semana com Ronald Rios. Toda sexta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Hoje, na comissão do impeachment no Senado, ministros fizeram a defesa da presidente Dilma e negaram que ela tenha cometido crime de responsabilidade. O primeiro a falar foi o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Ele disse que não há base legal para o impeachment. Dilma é acusada de assinar decretos de suplementação sem aval do Congresso Nacional. O governo teria praticado as chamadas pedaladas fiscais, manobras contábeis para maquiar as contas públicas. Eu considero que não há fundamento legal para acusação de crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. E eu tenho certeza que isso ficará claro ao final desse processo. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, do PMDB, fez uma defesa enfática da presidente Dilma. Ela afirmou acreditar na idoneidade da petista. Eu apoio a presidente Dilma pela reciprocidade que ela deu à agricultura brasileira nos últimos 5 anos. Não tem paixão, tem realismo e tem pragmatismo. E, acima de tudo, não adiantaria nada a presidente Dilma apoiar a agricultura como fez se ela fosse desonesta. Depois foi a vez do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele disse que o processo de impeachment é um golpe porque não há crime de responsabilidade. Para que exista o impeachment, nós temos que ter um atentado à Constituição. Portanto, uma situação de gravidade extrema praticada pelo presidente da República. Que a se consumar esse processo, repito o que disse ao início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática. É um golpe de Estado. O senador Aloísio Nunes, do PSDB, rebateu e houve um princípio de bate-boca. O advogado-geral da União disse que é um golpe de Estado em curso no Brasil. É isso. E o que Vossa Excelência está fazendo que não toma providências? O que a presidência da República levando os argumentos à Vossa Excelência. Vossa Excelência é o advogado-geral da União, não é advogado-geral da presidente Dilma. O senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, disse que vai pedir a inclusão da Lava Jato no processo de impeachment de Dilma. Ontem, a advogada Janaína Pascoal já tinha pedido o mesmo. E vamos, portanto, senhor relator, no momento próprio, na hora adequada, discutir a inclusão no Senado da República da parte que foi excluída na Câmara, fruto do acordo parcial da presidente Dilma Rousseff com o presidente da Câmara, porque ambos não tinham interesse na investigação da Lava Jato. Cardoso disse que incluir a Lava Jato agora impossibilitaria a atuação da defesa da presidente.
O relator Antônio Anastasia, do PSDB, foi cobrado por senadores do PT sobre supostas pedaladas fiscais quando era governador de Minas Gerais. Antônio Anastasia foi governador de março de 2010 até abril de 2014. Antes foi vice-governador na gestão de Aécio Neves. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Anastasia foi questionado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre a abertura de créditos suplementares, além dos 10% autorizados pelo Legislativo na Lei de Orçamento. O tucano teria ultrapassado essa cota em todos os anos de seu mandato, com exceção de 2011, quando enviou à Assembleia Legislativa um pedido de ampliação do limite para 18,5%. Anastasia respondeu. Ele disse que não é o seu antigo mandato de governador que está em pauta na comissão e que vai conduzir seu relatório com senso de responsabilidade. Eu deixei o governo de Minas há mais de 2 anos. Aliás, dizem que estão saudosos de mim por lá, mas o meu mandato acabou. Então, lamentavelmente, nós vamos nos cingir aqui aos autos. Vamos discutir o que está no processo. Já o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, foi cobrado sobre os pedidos de impeachment apresentados pelo PT quando ele estava na oposição. A senadora Simone Tebet, do PMDB, reagiu quando Cardoso disse que o impeachment é um golpe. Eu não posso aqui aceitar o adjetivo de golpista, porque eu não sou golpista. Aliás, aqueles que defendem hoje a democracia, não é só o governo, somos nós todos, né? Aqui foi dito muito bem pelos colegas, né? Já defenderam o impeachment por diversas vezes e tentaram o impeachment de Itamar, de Fernando Henrique. Então vamos aqui deixar com muita tranquilidade que se chama democracia, que é o direito de liberdade de expressão e de voto dos parlamentares de acordo com o juízo de valor de cada um. Fico muito incomodado com a palavra golpista, fico muito incomodado quando alguns, e é uma frase que dizem que é de Lenin, eu não quero acusá-lo, porque eu acho que até é uma frase de desconhecido, que diz assim: acusem os adversários do que você faz. Você incita o ódio, acuse o adversário de que é ele que divide esse país. Chame-os do que você é, golpista, golpista com dinheiro público, e aí eles vão acreditar que o golpista são vocês que estão querendo controlar a gestão pública e dar satisfação à população brasileira. E longe dessa turbulência política de Brasília, o vice-presidente Michel Temer se encontrou aqui em São Paulo com o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. É a terceira vez que Michel Temer se reúne com o Henrique Meirelles. O encontro foi na casa do vice, na zona oeste de São Paulo. O ex-presidente do Banco Central disse que Temer quis saber o diagnóstico dele sobre a economia brasileira e também quais medidas poderiam ser adotadas. Para Meirelles, cotado para o Ministério da Fazenda, o desafio é superar a crise de confiança. Nós precisamos ter confiança na macroeconomia do país e, em seguida, vamos tratar da microeconomia, que são investimentos, infraestrutura, questões de recuperação judicial das empresas que estão tendo dificuldade nesse momento. Em resumo, existe uma larga agenda de crescimento. Mas, evidentemente, tudo isso vai ser função da autoridade econômica que vier a ser escolhida para conduzir esse projeto. Você foi convidado para a Fazenda em eventual governo? Como? O senhor não foi convidado? Não houve convite. O convite deve ser formalizado na semana que vem. Nos bastidores, o nome de Henrique Meirelles está praticamente definido. O executivo, experiente no mercado financeiro, deve escolher quem vai assumir o Banco Central. Certos também parecem ser os nomes de Romero Jucá, do PMDB, para o planejamento, e José Serra para o Ministério das Relações Exteriores, com foco no incremento das exportações. Michel Temer também recebeu hoje um documento da Confederação Nacional da Indústria, que sugere 36 medidas para tirar o país da crise. Na lista dos empresários estão as reformas tributária, da Previdência e da legislação trabalhista, com foco na terceirização de mão de obra e na negociação direta entre patrões e empregados. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, esteve com Temer no escritório do vice durante a tarde e voltou a dizer que os empresários de São Paulo não aceitam ajuste fiscal com aumento de impostos. Eu acredito que haja necessidade de um ajuste fiscal, não há a menor dúvida, mas o ajuste fiscal ele deve ser feito na mão da redução das despesas e não do aumento de impostos.
E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Antes mesmo de começar o governo, Michel Temer já mostra que pode começar com sorte e juízo. Sorte ele teve quando o Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que assinou um manifesto a favor da Lava Jato, falou demais, contrariando um dito da minha avó Nanita, que disse que quem fala muito dá bom dia a cavalo. E aí ele evitou de ter um ministro da Justiça criminalista, que é um erro tão grande como ter um ministro da Justiça promotor. A sorte é ter encontrado uma solução com o Henrique Meirelles para o problema da economia, que vai ser o grave problema a ser resolvido. Meirelles foi presidente do Banco Central de Lula, foi a carta que o Lula tentou impor a Dilma e não conseguiu, e é agora o Coringa que pode ajudar a recuperar a credibilidade da economia brasileira no mercado interno e no mercado externo, porque é um homem de confiança desses mercados, até porque já foi presidente de um banco internacional. O que nós esperamos é que o Temer não jogue fora a sorte. Não pode simplesmente não contar com ela, mas também não pode abusar dela. Olha, eu volto aqui na terça-feira direto ao assunto. Até! Mesmo depois da Superintendência do Centro Paula Souza se reunir com estudantes da rede estadual, eles continuam ocupando o prédio da instituição. O Centro Paula Souza é responsável pelas escolas técnicas e faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. Os manifestantes exigem mais rigor nas investigações sobre a máfia da merenda. Ao longo do dia, diferentes grupos de estudantes se uniram aos manifestantes que invadiram ontem a sede do Centro Paula Souza, aqui no centro de São Paulo. Faixas exigindo maior rigor nas investigações no desvio de verba da merenda escolar na rede estadual de ensino de São Paulo foram colocadas nas grades da instituição. Funcionários não puderam acessar o prédio para trabalhar. A Rua Andradas foi liberada pela CET por volta da 1h da tarde. Os alunos aguardam que a diretora superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, se manifeste para expor propostas de negociação. Pais de alunos também se uniram à causa, além de estudantes que participaram das manifestações contrárias à reorganização educacional proposta por Geraldo Alckmin no ano passado. Participei da ocupação do Fernão Dias ano passado, né? E o movimento foi muito grande e a gente continua engajado na luta, continua unido e agora a gente se uniu mais ainda com a Zetex. É uma causa que afeta todo mundo, né? Os cortes afetaram todas as escolas. Não prometido diálogo! O não prometido diálogo! Que muitas vezes! E de acordo com o Centro Paula Souza, a instituição investiu R$250 milhões na ampliação da rede que inclui o preparo e armazenamento da merenda e que hoje 90% das ETECs oferecem alimentação escolar. Professores da rede estadual decidem adiar a greve. Uma nova assembleia foi marcada para o dia 24 de maio. Nesta tarde, eles protestaram na Avenida Paulista e caminharam até a sede do Centro Paula Souza para prestar apoio aos estudantes que invadiram o prédio. O grupo de cerca de 1.000 professores e pessoas ligadas à Central Única dos Trabalhadores e também estudantes chegou aqui à frente da sede do Instituto Paula Souza, no centro de São Paulo, por volta das 6h30 da tarde de hoje. Depois, o grupo se uniu aos estudantes que estavam lá do lado de dentro e os dois grupos gritaram palavras de ordem pela melhoria do ensino público no estado de São Paulo. Os professores, além de apoiarem estes estudantes, também pedem reajuste salarial de 16,6%, a redução do número de alunos por sala de aula e também o fim do fechamento das salas de aula. Bem, mais cedo, o grupo de professores se concentrou na Avenida Paulista e fez um protesto passando pelas ruas do centro da cidade. Eles fizeram uma pausa na sede da Secretaria Estadual da Educação e chegaram a fechar as avenidas ali da região, antes de chegarem, portanto, aqui na sede do Instituto Paula Souza. Hoje, o governo estadual publicou no Diário do Estado as regras para a contratação temporária de mais de 3.000 servidores públicos, incluindo professores e também agentes de educação.
No interior de São Paulo, onde cumpriu a agenda pública hoje, o governador Geraldo Alckmin não comentou nem a invasão do Centro Paula Souza e nem as reivindicações dos professores. O dólar fechou a semana em queda, cotado a R$ 3,44, baixa de 1,64%, é o menor valor em 9 meses. E a Bovespa fechou a sexta-feira também em queda de 0,74% aos 53.910 pontos. A queda de hoje foi puxada principalmente pelo desempenho negativo de ações da Petrobras, do Itaú e Unibanco e também do Bradesco. Apesar da baixa do dia, a Bolsa encerrou a semana com alta de 1,9%. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O Brasil tem agora 11 milhões e 100 mil pessoas à procura de um emprego, 3 milhões e meio de desempregados a mais que no início de 2015. O salário médio cai. Muita gente perde emprego com carteira assinada e não aparece na estatística, porque passa a trabalhar por conta própria, quer dizer, fazendo bico. O massacre dos empregos vai continuar pelo menos até o final do ano. Ainda pior, vários estados do país estão quebrados, sem ter como pagar salários ou manter o bom funcionamento de hospitais. Nesse clima ruim, um eventual governo Temer deve começar propondo mais cortes e mudanças dolorosas na economia. No começo, pelo menos, o gasto em saúde e educação vai cair. Já vinha caindo no governo Dilma. Além do mais, o governo Temer deve propor uma mudança na Previdência, para quem ainda vai se aposentar. É a mudança necessária, mas vai pegar bem e mal. Vai aumentar a idade mínima para a aposentadoria. É possível que, se tudo der certo, a economia pare de piorar na segunda metade do ano e, muito devagarinho, comece a se recuperar no início do ano que vem. Mas não o emprego. O país vai receber mais notícias ruins com a esperança de que as coisas possam melhorar? Ou vai haver mais revolta? Desde 2013, há ondas de protestos, os maiores que o país já viu. Boa noite. Agora a Operação Lava Jato. Fábio Cleto, afiliado político de Eduardo Cunha, confirma pagamento de propina ao presidente da Câmara dos Deputados. Cleto era vice-presidente da Caixa Econômica Federal até dezembro do ano passado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a informação teria sido dada por Cleto durante negociação de acordo de delação premiada. Cleto confirmou as delações já feitas por Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior, da empresa Carioca Engenharia. Cunha teria cobrado 52 milhões de propina em troca da liberação de verbas do Fundo de Investimentos do FGTS para o projeto Porto Maravilha, de revitalização urbana da região portuária do Rio de Janeiro. A Carioca Engenharia obteve a concessão da obra bilionária em consórcio com as construtoras OAS e Odebrecht. Cleto era próximo de Cunha e foi indicado ao cargo na Caixa Econômica justamente pelo deputado. Cunha contesta as acusações. Também, segundo a Folha, os 2 novos inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal contra Cunha investigam o uso de seu mandato para práticas criminosas. As investigações correm em segredo de justiça. E a Lava Jato tem mais 2 réus. O juiz Sérgio Moro aceitou as denúncias apresentadas ontem pelo Ministério Público Federal contra João Santana e a esposa dele, Mônica Moura. O publicitário João Santana foi marqueteiro das campanhas presidenciais de Lula e Dilma. Além do casal, o empresário Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e outras 13 pessoas viraram réus. Eles vão responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. João Santana e Mônica Moura são acusados de receber dinheiro desviado da Petrobras por meio da empreiteira Odebrecht e do lobista Ziz Kornick, que representava no Brasil um estaleiro estrangeiro com contratos com a estatal. O casal permanece preso desde fevereiro. Segundo o Ministério Público Federal, Santana e a mulher receberam da Odebrecht ao menos 23 milhões e meio de reais no Brasil e mais 3 milhões de dólares em pagamentos fora do país. Os pagamentos teriam sido feitos por ordem do PT. Marcelo Odebrecht e mais 9 pessoas, incluindo 6 ex-executivos e funcionários da empreiteira, são acusados de fazer repasses ilegais para políticos por meio do Departamento de Operações Estruturadas
capturadas, setor que seria usado especialmente para o pagamento de propina. Essa é a terceira ação penal da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Ele está preso desde junho do ano passado e já foi condenado a mais de 19 anos de prisão em um dos processos. E a defesa de João Santana e Mônica Moura não vai se manifestar sobre as denúncias. A Odebrecht também afirmou que não falará sobre o assunto. E a presidente Dilma prorrogou o programa Mais Médicos. E durante o evento no Palácio do Planalto, ela falou que a acusação do processo de impeachment é ridícula e voltou a dizer que é vítima de um golpe. Eu tenho clareza que é ridícula a acusação. Porque o que nós fizemos foi garantir programas sociais e garantir programas como o Plano Safra para a agricultura e o Programa de Sustentação de Investimento para a Indústria. Há, de fato, um processo que está em curso. E esse processo tem nome. O nome é golpe. E quem está em Brasília é Josias de Souza. Ele fala sobre a posição do PSDB em meio ao processo de impeachment. Dentro de 2 semanas vai começar um espetáculo novo na política brasileira. Está sendo arrancado de cena o governo do PT, em cartaz há mais de 13 anos. Vai estrear o governo do PMDB, um espetáculo que o brasileiro nunca viu e já não gostou. Há em cena um personagem que vai ter que se reinventar. Depois de estrelar no governo e de perambular pela oposição, o PSDB virou um personagem coadjuvante. Entre todos os personagens desse novo espetáculo, o PSDB é mesmo o mais constrangido. O partido hesitou em embarcar no governo de Michel Temer. Foi preciso que FHC dissesse, olha, quem fica em dúvida entre to be or not to be, acaba nem sendo. Vai ao ministério do PMDB o tucano José Serra. Ele sonha em virar uma alternativa presidencial para 2018, à frente de Geraldo Alckmin e de Aécio Neves. Os atores estão se reacomodando em cena, mas como ninguém ensaiou nada disso com a turma da Lava Jato, todo esse enredo pode virar de cabeça para baixo a qualquer momento. Boa noite. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso prestou depoimento hoje à Polícia Federal aqui em São Paulo. Em pouco mais de 3 horas, ele respondeu perguntas no inquérito que investiga declarações da jornalista Miriam Dutra ao jornal Folha de São Paulo. Ela afirmou à Folha que, entre os anos de 2002 e 2006, recebeu do ex-presidente no exterior $3 mil mensais por meio de repasses da empresa Brasif. A FHC negou ter usado qualquer artifício ilegal para enviar dinheiro a Tomás Dutra, filho da jornalista Miriam Dutra, que o ex-presidente reconheceu a paternidade. E vamos agora à sua participação no Jornal da Gazeta, edição das 10. Sua denúncia pode ser a próxima aqui no Gazap. É só você enviar fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. E a reclamação de hoje foi feita por uma moradora da Zona Norte de São Paulo. Olá, boa noite. A nossa telespectadora, Silene Gomes, reclama da quantidade de mato alto perto da casa dela e está preocupada que lá pode ser o criadouro do mosquito Aedes aegypti. Ela conta que todo esse mato fica em uma praça em frente ao 90º Distrito Policial, no Parque Novo Mundo. Ela diz ainda que já entrou em contato com a Prefeitura em 24 de fevereiro, quando recebeu um prazo de 40 dias para a solução do problema. O pior é que nada foi feito até agora. A subprefeitura da Vila Maria, Vila Guilherme, explicou que o corte de mato é realizado a cada 3 meses e que parte da praça mostrada nas fotos é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Além de acionar a concessionária, a subprefeitura disse que já agendou serviço para a 2ª quinzena de maio. Se você também quiser reclamar, grave um vídeo com seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E claro, se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então, é isso. Até breve. E agora, César Job traz sugestões de programas culturais para o fim de semana.
Um texto clássico do teatro americano estreia semana que vem no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. Trata-se de Gata em Telhado de Zinco Quente, de Tennessee Williams, premiado com o Pulitzer de 1955. Bárbara Paz, Augusto Zack e Zé Carlos Machado interpretam os papéis que foram de Liz Taylor, Paul Newman e Burl Ives no inesquecível filme de Richard Brooks. A produção é do Grupo Tapa e a direção de Eduardo Tolentino. A consultora Glória Calil estreia como figurinista. No texto, denso, um patriarca despótico inferniza a vida dos filhos e da nora que tramam pela sua herança, de 5 de maio a 26 de junho. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresenta esta semana um concerto com a pianista venezuelana Gabriela Monteiro. Conhecida por sua expressividade e o gosto pela improvisação, ganhou o Grammy Latino do ano passado por um álbum que inclui obras de Rachmaninoff e outras de sua autoria. Com a OSESP, regida por Maureen Alsop, ela toca o Concerto para Piano de Grieg. A OSESP toca ainda obras de Marlos Nobre, Villa-Lobos e Rachmaninoff, hoje e amanhã na Sala São Paulo. E um dos maiores nomes do concretismo mundial, o artista francês François Morellet, ganha sua primeira individual no Brasil no dia de seu aniversário de 90 anos, amanhã, 30 de abril. Apesar da festa, ele não pôde vir. A mostra é apresentada pela Dan Galeria e reunirá 16 obras do artista das décadas de 60 e 70. A exposição faz parte de um trio de mostras, as outras duas em Londres, nas galerias Mayor e David Hilda. Na Dan e na Mayor estarão as obras que compõem o livro A Regra do Jogo, a ser lançado em edição bilíngue português e inglês. Morellet esteve no Brasil em 1950 e conheceu Almir Mavigné, que o apresentou ao suíço Max Bill, pioneiro da arte concreta. O resto é história. Boa noite. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Bom fim de semana, Lu, e uma ótima noite para você. Obrigada para você também, Ju. Boa noite. Fique agora com a semana com Ronald Rios. Confira os bastidores de um musical que homenageia Gilberto Gil no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Semana com Ronald Rios.